Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Bendito seja o teu nome, Senhor. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e é um assunto muito importante para nós como igreja, como corpo de Cristo. Então eu quero me ater aqui mesmo, nesse texto que fala a respeito da ceia do Senhor. Eu tenho comentado com os irmãos, que eu tenho sentido da parte de Deus que Deus estava exigindo, que eu me santificasse mais, por motivo que eu excluí minhas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, disse para a igreja que não é uma via de regra, mas eu senti por bem eu me abster dessas coisas que estavam me atrapalhando algumas vezes, e hoje é um assunto muito importante, uma celebração muito importante, a ceia do Senhor, e em 1 Coríntios capítulo 11, eu convido os irmãos a ler o versículo 17, e depois nós vamos pular para o versículo 30, e depois nós vamos voltar no 23, amém? Está escrito assim: nisto porém que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajudais não para melhor, senão para pior. Versículo 31, versículo 30: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos os que dormem. Versículo 23 agora: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Irmãos, nesse contexto, nessa história aqui, o apóstolo Paulo está trazendo um aconselhamento para a igreja. Por quê? Porque estava havendo discórdia na igreja, e ainda mais na ceia do Senhor. E qual que era essa discórdia? Que alguns irmãos, irmãos que não tinham recursos, não tinham alimento para estar levando a Santa Ceia, porque a Santa Ceia, a ceia do Senhor naquela época era diferente, dos dias de hoje, no sentido de que os irmãos faziam um banquete, com a igreja, e entre o banquete ali eles celebravam a ceia do Senhor com o pão e com o suco da vide. Então alguns irmãos que tinham mais recursos financeiros faziam ali o seu grupinho e, de forma até antecipadamente, eles comiam a ceia do Senhor e desprezavam aqueles que não tinham nada, que não traziam nada. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: isso que vou dizer, eu não vou dar aprovação para vocês, porque vocês estão se juntando não para melhor, senão para pior. E qual que era o problema daqueles irmãos? Eles não estavam discernindo o corpo de Cristo, eles não tinham discernimento do corpo de Cristo, e por alguns motivos a mais, estava se manifestando verdadeiramente na ceia do Senhor quem que era sincero diante de Deus, porque aquela atitude deles de desprezar os irmãos estava verdadeiramente manifestando algo do interior deles. Então o apóstolo Paulo, ele, por esse texto, ele estava aconselhando a igreja, e até disse que era por esse motivo deles não ter discernimento do corpo de Cristo, que muitos estavam fracos, muitos estavam doentes, alguns até dormiam, ou seja, já
já tinham partido dessa. Então o que eu quero compartilhar com a igreja hoje? O corpo de Cristo, né? O que é discernir o corpo de Cristo? Então algumas coisas é importante a nós entender sobre o corpo de Cristo. E eu quero começar por uma promessa que o Senhor Ele fez ao povo de Israel lá no livro de Isaías, quando Ele falou no Isaías 7,14, se eu não estou equivocado. A irmã poderia colocar por gentileza? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Nós sabemos que Emanuel significa Deus conosco. Então, antes da plenitude de tempo, antes de chegar à plenitude dos tempos, que Jesus se manifestou em carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, havia uma promessa, O próprio Deus falou: eis que eu vos darei um sinal, que uma virgem ia conceber. Uma virgem. Então, se nós buscarmos toda a história da humanidade, não tem um nascimento igual ao de Jesus Cristo, a não ser por relacionamento sexual, ou pega o sêmen do homem e coloca numa mulher, mas de uma virgem não tem um nascimento igual ao de Jesus. Então, a manifestação de Jesus já foi uma profecia que se confirmou na plenitude dos tempos, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E lá em Hebreus capítulo 10, versículo 5, acredito que é em capítulo 10, versículo 5, fala assim: pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Então o próprio Deus preparou o corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, Então o próprio Deus preparou esse corpo, E hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia, partimos o pão, consagramos, abençoamos o pão, Então nós estamos discernindo o corpo de Cristo Jesus, entendendo essas verdades, que a manifestação de Jesus Cristo foi o amor de Deus revelado a nós. E Jesus Cristo ele foi dado a nós com muito amor, A Bíblia fala que o Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que nós crendo, nós não venhamos a perecer, mas nós venhamos a ter o quê? Vida eterna. E lá em 1 Coríntios 13, nós vemos que foi verdadeiramente com muito amor. Por quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 13, fala que se uma pessoa ele queimasse o corpo dele, está escrito assim, 13, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, o Pai, Ele nos deu com muito amor o Filho dele. Ele nos deu com muito amor. Nós precisamos discernir o que é a importância desse corpo. Então, no culto passado, a mensagem que eu trouxe no culto passado, eu fiz menção a respeito de uma pessoa em estado de escravidão. É uma pessoa que tem prazer em fazer a vontade de Deus, mas está debaixo de escravidão. E ali no final daquele contexto, nós lemos, o apóstolo Paulo falou assim: graças dou a Deus por Cristo Jesus, porque agora eu com entendimento eu sirvo a lei de Deus, e com a minha carne eu sirvo a lei do pecado. Ou seja, irmãos, esse corpo, ele nos livrou do corpo desta morte. Aquela expressão que o apóstolo Paulo fez lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Romanos capítulo 7. Eu quero me ater dentro das Escrituras, porque esse é um assunto muito importante, onde no Romanos 7, versículo 24, o apóstolo fez essa menção: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, por que ele estava dando graças a Deus? Porque pelo corpo de Jesus Cristo, ele foi liberto desse poder que dominava
que ele fizesse o bem, e o bem que ele queria fazer, ele acabava fazendo o mal. Então, por este corpo, né, nós fomos libertos desse corpo, como fala assim, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? O corpo de Cristo fez isso. Quando Jesus Cristo foi crucificado na cruz, em Romanos capítulo 6, fala que, no versículo 6, no capítulo 6, versículo 6, fala assim, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então o nosso corpo, o miserável homem que estava cativo, preso pelo pecado, pelo corpo de Cristo Jesus, agora ele foi liberto. E agora por este corpo, a Bíblia fala assim, olha, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então nós morremos pelo corpo de Cristo. Aqui tem algo muito importante que nós precisamos entender e discernir o corpo de Cristo. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo ele ilustra a ilustração de um casal, né? Uma mulher que está casada, que todo o tempo está sujeita ao seu marido pela lei, né? A lei do marido. Então, no capítulo 7 ele fala assim, não sabeis vós, irmãos, pois que fala os que está da lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Aí ele faz uma ilustração, ele fala assim, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. O que eu quero explicar aqui? Nessa ilustração, a mulher representa a igreja, que serve a Deus em espírito e no corpo, é a igreja. A mulher aqui e o marido representa o quê? O nosso velho homem miserável, homem que foi crucificado pelo corpo de Cristo. Então nessa ilustração, é isso que significa aqui. Aí fala assim, de sorte que vivendo o marido, será chamada adulta se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adulta se for do outro marido. Aí ele fala assim para nós, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Então pelo corpo de Cristo, nós estamos mortos para a lei, nós estamos livres do miserável homem, né, que não tinha o poder de fazer as coisas corretas, de fazer as coisas boas. E ele fala assim, assim meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então agora, por causa do corpo de Cristo, por causa desse corpo que nós celebramos, então nós somos representados aqui como essa mulher, né? A mulher na Bíblia representa o quê? A igreja, né? E nesse capítulo aqui, a mulher representa a igreja que serve a Deus em espírito, né? E não mais pelas paixões da sua carne, que era debaixo da lei. Então o corpo de Cristo fez isso, ele nos libertou do poder do pecado. Então, agora em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, né, eu quero me ater aos textos, irmão, para nós entender e discernir o corpo de Cristo. Né, o corpo de Cristo, glória a Deus, está escrito assim, olha a ilustração aqui, fala a respeito de quando um homem, né, se junta a uma mulher. Então nós vamos entender a importância de como nós somos na igreja, como um corpo de Cristo. Fala assim em Coríntios capítulo 6, versículo 15: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo,
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faça um corpo com ela? Porque serão, disse dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Irmãos, o versículo 7 tem algo aqui muito forte, né? O apóstolo Paulo, lá em Efésios, quando ele fala a respeito de quando o homem se une à mulher, ele se torna uma só carne com a mulher. Agora aqui nesse versículo está falando que assim como o homem se torna uma carne só com a mulher, no versículo 17, mas o que se ajunta com o Senhor, um mesmo Espírito. Isso nos traz à memória o quê? A oração de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fez uma oração que o Pai nos santificasse na verdade, para que nós fôssemos um com Cristo, como Cristo era um com o Pai, né? O Pai em Cristo e Cristo em nós, e nós no Pai em Cristo Jesus. Então, olha como que Deus nos uniu com Ele em Espírito, para servir a Deus como igreja em Espírito, e sabendo isso, né, discernindo o corpo, que nós estamos livres do poder do pecado, que nós não estamos mais debaixo, né, de lei. Aí fala assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Aí fala assim, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós vemos, irmãos, que agora em Cristo Jesus nós estamos unidos com Cristo em Espírito como igreja e com o Pai em Espírito. E no corpo, nós como igreja somos um membro só, nós somos um corpo só. E aqui em Coríntios também fala assim, ó, no versículo, para nós, 1 Coríntios, capítulo, eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, capítulo 10 de Coríntios, versículo 17, fala assim, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então nós participamos do mesmo pão e somos um só corpo. O que aqueles homens não faziam? Eles não discerniam o corpo de Cristo. Então quando eles desprezavam os irmãos, então a Bíblia fala que ele nos fala que ele está trazendo sobre eles mesmos que condenação. Porque um exemplo, pensa com o seu corpo. A Bíblia fala assim que nós devemos servir uns aos outros no temor do Senhor e em amor. Então, um exemplo, a minha mão, o que ela me faz? Ela me serve, ela serve que os membros do meu corpo, fazendo o que? Fazendo bem, né? A minha mão, os meus olhos, os meus pés, nenhum dos membros do meu corpo vai desprezar o meu corpo, pelo contrário, vai cuidar, né? O meu olho, né? Quando eu vou fazer alguma coisa, algum alimento, o meu olho me ajuda a identificar açúcar para não colocar o sal no suco, né? Então o meu olho, ele me guia, né? Os meus pés me levam, então as minhas mãos, então o meu corpo está fazendo o quê? Ele está servindo um ao outro. Jamais eu vou esmurrar meus olhos, né? Vou dar soco na minha barriga, eu não vou fazer mal, eu não vou odiar o meu corpo, eu não vou desprezar o meu corpo, pelo contrário, eu vou cuidar do meu corpo. Então fala que assim como um homem e uma mulher se casam e se tornam uma só carne, o homem tem que alimentar, né, a mulher, cuidar da mulher, como Cristo cuida da igreja, assim também nós, como corpo de Cristo, temos que cuidar uns dos outros, temos que amar uns aos outros, temos que servir uns aos outros no temor do Senhor, em amor, não desprezando. Então esses irmãos, na igreja de Coríntios, eles ficavam desprezando os irmãos, né? Mas na verdade o apóstolo Paulo falou assim, que até era necessário que essas heresias se manifestassem para que eles soubessem quem eram os sinceros, né, no corpo de Cristo. Nós vemos que lá no Êxodo 32, né, um pouquinho que Moisés se ausentou, né, o povo já começou a manifestar verdadeiramente o que estava no coração deles. Rapidinhos eles desprezaram o Senhor, fizeram um bezerro de ouro e começaram a folgar, a comer, a beber e se aliviar. Então a mesma coisa que se manifestou lá no povo de Israel, né, que fizeram o bezerro de ouro, estava se manifestando na vida desses irmãos, porque eles estavam desprezando os irmãos, estavam comendo, se embriagando e comendo assim antecipadamente, e não estavam tendo discernimento
do corpo de Cristo. Por isso, o apóstolo Paulo falou, por eles não discerniam o corpo de Cristo, e desde eles fazerem bem e amar o corpo de Cristo, eles estavam fazendo mal, trazendo sobre eles. E por causa disso, o apóstolo Paulo falou que muitos fracos e muitos doentes, e alguns que tinham até mesmo morrido. Então nós temos que discernir o corpo de Cristo. A Bíblia fala que pelo corpo de Cristo, Ele nos resgatou de toda a maldição da lei. Então, todos os que estavam debaixo do jugo da lei, estavam debaixo de maldição. Agora, pelo corpo de Cristo também nós fomos resgatados de toda a maldição da lei. Então, nós como corpo de Cristo, nós temos que entender hoje que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo de Deus, e começar a glorificar a Deus no nosso espírito e no nosso corpo que pertence a Deus, e fazendo o que? Apresentando os nossos membros como instrumentos de justiça. A Bíblia fala que a quem nós nos apresentarmos, nós seremos servos de quem nós nos apresentarmos. Agora, irmãos, a Bíblia fala que nós não devemos amar o mundo, nem o que há no mundo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Irmãos, agora o que gera a concupiscência da carne? O que gera a concupiscência dos olhos e a soberba da vida? O amor ao dinheiro. Então nós vemos que lá no povo de Israel, em Êxodo 32, se manifestou o que? O coração deles. Rapidinho eles desprezaram a Deus, fizeram bezerro de ouro, e agora eles começaram a comer, a beber e a folgar. E aqui também, nesse texto da ceia do Senhor, esses irmãos estavam fazendo isso, comendo, bebendo e folgando, desprezando os outros irmãos. Mas isso, irmãos, é gerado por causa da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne e da soberba da vida. E o mal, irmão, é a avareza, né, interna no coração do homem. Por quê? Porque quando a pessoa ele começa a cobiçar com os olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, para ele alimentar isso, ele vai fazer o quê? Ele vai se tornar um escravo do dinheiro. Porque as pessoas, para se alimentar com a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida, né? O que é a soberba da vida? É a glória desse mundo, né? Ele se gloria, né, na riqueza desse mundo, na sabedoria desse mundo, na força desse mundo. Eles se gloriam, né, na própria sabedoria, na própria força deles, e se é a soberba da vida. E eles gostam e amam as aprovações das pessoas, né? Aqui na Bíblia nós vemos muito isso entre os fariseus, né? Tudo que eles faziam era por causa da soberba da vida, porque eles queriam a glória que vinha dos homens. E eles também, a Bíblia fala que eles desprezavam a Jesus, porque eles eram o quê? Eles eram avarentos, né? Eles eram avarentos. O amor deles estava o quê? No dinheiro. E a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então o que estava oculto no coração desses irmãos? Era uma idolatria que se chama avareza. E por causa dessa avareza, irmãos, esse amor às riquezas, eles estavam fazendo o quê? Alimentando a cobiça dos olhos deles, a cobiça da carne deles, a soberba da vida. E eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Eles estavam desprezando o corpo de Cristo. Eles estavam desprezando o próprio Senhor Jesus e trazendo sobre eles mesmos condenação, ficando fracos e doentes, e muitos mesmo até perdendo a sua vida. Então, hoje é um culto de ceia do Senhor, e nós precisamos muito entender isso, né? Quando o Senhor fala que nós não podemos, né, amar a Deus e amar a riqueza, ou nós despreza um e ama ao outro. Por isso que fala que nós não devemos ficar inquietos e preocupados, né, por coisa alguma, pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelos cuidados dessa vida. Por quê? Porque quando essa ansiedade, essa inquietação entra no nosso coração, essa cobiça, esse medo, então nós acabamos se tornando que escravos do dinheiro. Porque se nós queremos alimentar essas coisas, não tem por outro meio. O que a pessoa pensa? As pessoas do mundo que ficam cobiçando pelos olhos, pela carne, pela soberba da vida, como que eles alimentam isso? Pelo dinheiro. Então eles se tornam escravos do dinheiro, porque eles querem o quê? Alimentar a carne, a cobiça deles. E assim eles se tornam inimigos de Deus. A Bíblia fala, né, adultos e adultas, não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então Deus, ele quer o quê? A nossa santificação como igreja dele.
né, em espírito e em corpo. Ele quer que nós se santifiquem. E a Bíblia fala que pela fraqueza da nossa carne, irmãos, assim como nós apresentávamos a nossa vida lá no mundo para servir a maldade e ao pecado, nós devemos apresentar a Deus, né, como instrumentos de justiça. Ou seja, eu comecei a meditar e entender que Deus estava me chamando para uma santificação. Por isso que eu comecei a me abster das redes sociais, porque de alguma forma eu entendi que me prejudicava, e realmente me prejudicava, e já me prejudicou muitas das vezes. Então eu preferi me abster, porque a Bíblia fala que eu tenho que buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a melhor maneira, irmãos, de nós apresentar as nossas vidas como instrumentos de justiça a Deus, é que nós pudéssemos abster, irmão, daquilo que nos corrompe, para que nós venhamos glorificar a Deus no nosso corpo que pertence a Deus, para que nós possamos glorificar a Deus em nosso espírito, porque nós estamos unidos com o Senhor em espírito, e agora o nosso corpo é para Deus, né? Então nós não podemos nos corromper com o nosso corpo. Então é muito importante nós discernir o que representa o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo fala assim, que agora nós nos gloriamos em Deus, porque pelo corpo de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai. Pelo sangue de Cristo nós recebemos a remissão dos nossos pecados. Então assim nós vamos estar discernindo o corpo de Cristo, sabendo que nós somos libertos, né, daquele miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo de Cristo fez isso por nós, e nós estamos unidos, nós somos corpo de Cristo, temos que glorificar a Deus no nosso corpo, nós estamos unidos com o Senhor, porque essa foi a oração de Cristo Jesus. Eu quero ler esse texto com os irmãos, que isso se cumpriu em nós, irmãos. Isso foi uma oração que Jesus fez cerca lá de 2000 anos atrás. Jesus Cristo fez uma oração ao Pai, e Ele nos deu essa riqueza. Ele fala assim em João 17, Ele estava orando por nós, irmãos, que ia crer em Deus pela sua palavra. Então hoje nós que estamos aqui, nós cremos em Deus por meio da palavra de Deus. Ele fala assim no versículo 17: santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. E no 20 ele fala assim, eu não rogo somente por esses, ou seja, os apóstolos que estavam com eles, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Aí o Pai tem amado a nós como Ele tem amado a Jesus Cristo. E Jesus estava orando para que hoje nós somos um aqui. Hoje é resultado da oração de Jesus, é resultado do corpo de Jesus. Então nós precisamos discernir o corpo de Cristo, entender a importância que tem esse momento. Quando nós celebramos, nós começamos a lembrar, né, que esse corpo é o corpo que o Pai nos preparou com muito amor, que Ele nos deu com muito amor, e por esse corpo Ele nos resgatou de toda maldição que havia sobre nós. Deus nos resgatou por este corpo, porque a Bíblia fala que Jesus se fez maldito. Jesus se fez maldito porque Ele foi crucificado por nós, porque vai ser maldito daquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão viessem sobre nós por meio de Cristo Jesus. Então Jesus nos resgatou de toda a maldição da lei, para que hoje nós seja o quê? Abençoado, para que hoje nós seja o quê? Um corpo em Cristo Jesus. Então nós temos que nos amar, jamais, né, fazer mal a qualquer um que seja no corpo de Cristo Jesus e a qualquer pessoa. Nós temos que discernir o corpo de Cristo. Hoje nós vamos celebrar o corpo de Cristo em memória do Senhor, como Ele disse em seus mandamentos, fazer isso por memória de mim, porque todas as vezes, né, que comermos esse pão, né, nós estamos celebrando a morte de Jesus Cristo ao nosso favor, que nos livrou de toda a maldição, que nos livrou do poder do pecado. E agora, o que a Bíblia fala, irmãos? Nós somos filhos. O pastor Rodrigo ontem falou algo muito importante. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos mais ficar vivendo como escravos, né? A Bíblia fala que nós temos que
considerar mortos para o pecado por causa do corpo de Cristo. Eu quero ler um versículo aqui, para nós estar encerrando, que é muito forte esse versículo, irmãos. Em Cristo Jesus, se nós se esforçarmos, e isso vai trazer muito gozo, muita alegria, muita paz a nós, muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Se nós se esforçarmos, como nós apresentávamos a nossa vida no mundo, se nós se esforçarmos da mesma forma para apresentar a nossa vida a Deus, como sacrifício vivo, um culto racional, então nós vamos desfrutar de uma graça, de uma liberdade que Deus nos deu. Ele nos deu. Ele fala assim, sabendo que Cristo ressuscitado dos mortos, Romanos 6,9, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não terá mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, a morte não tem mais domínio nenhum sobre Jesus. A morte foi tragada na vitória quando o corpo de Jesus foi glorificado, né? Isso também vai acontecer na nossa vida. Quando o nosso corpo for glorificado, a morte também vai ser tragada na vitória, vai se cumprir essa promessa. Mas olha o que aqui fala assim, assim, no 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós temos que nos considerar, nos alimentar com essa palavra, que Ele nos libertou. Então cabe a nós, né, glorificar a Deus no nosso corpo e espírito, fazendo o quê? Apresentando os nossos corpos como instrumento de justiça, né? Aquilo que é pecado não fuja da aparência do mal, né? O nosso corpo é de Deus. Então eu resolvi, eu coloquei no meu coração, não, eu vou abster dessas redes sociais porque me prejudica. Porque eu gostava de ficar assistindo filme, mas tem hora que aparece coisa que não convém, né? E a Bíblia fala que a carne, ela é fraca. Ou seja, por que a nossa carne é fraca? Ela é mortal ainda. Nós somos pó, ela se inclina para as obras da carne, né? Então a nossa carne é fraca, mas se nós se apresentar como instrumento de justiça, então a graça de Deus vai nos basta, e o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então nós vamos conseguir servir a Deus se nós se determinar a nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça, apresentar os nossos olhos, apresentar os nossos ouvidos, apresentar a nossa vida a Deus, instrumentos de justiça. Pode ter certeza que nós vamos desfrutar de abundante graça sobre a nossa vida. Pode ter certeza. Então, né, assim nós podemos discernir o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Somos amados do Senhor. Deus nos preparou esse corpo. Então, para que nós não ficamos fracos e doentes e nem venhamos perecer, né, vamos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Amém? Amém. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Glória a Deus. Pastor Adelino, que vai celebrar a ceia do Senhor. Eu convido o irmão Hélio, né, que vai adorar o Senhor. Glória a Deus.